E pronto, já voltei a casa, já estou aqui rodeado dos meus livros, aqui à frente do computador, com o microfone também a recolher o som um pouco melhor do que ontem. O episódio de ontem foi, como eu disse, gravado no telemóvel. Espero que não tenha sido muito mau, acho que não. Estive a ouvir uns segundos, a aguentar o som da minha voz e acho que não ficou assim tão mal. Pronto, mas cá estou eu, vamos voltar a estes episódios diários. Hoje queria contar o que aconteceu no Couto Misto no sábado. Como expliquei, fui ao Couto Misto, também fui a Santiago de Compostela. Esta viagem de 5 noites teve estas duas desculpas, e fui ao Couto Misto por uma razão muito especial. Antes disso, o Couto Misto é um território, como houve outros espalhados pela Europa, que não pertencia a nenhum dos reinos à sua volta. Portanto, o Couto Misto não era nem português nem espanhol, era algo no meio. E, na prática, portanto, era mesmo, de facto, independente. O conceito de independência é relativamente recente, talvez não se aplique inteiramente aqui, mas, na prática, de facto, estas pessoas viviam nem em Portugal, nem em Espanha. O Couto Misto está entre Portugal e a Galiza e desapareceu no final do século XIX, ou melhor, nos anos 60 do século XIX, quando houve um tratado entre Portugal e Espanha que delimitou as fronteiras, até certa altura, não delimitou toda a fronteira, porque Portugal não reconhece a soberania espanhola sobre Olivença, e por isso essa parte não foi delimitada. No século XX depois fez um outro tratado que delimitou as fronteiras a sul de Olivença, ficando aquela zona por definir até hoje. Ainda hoje há uma parte da fronteira que não está abrangida por nenhum tratado, não foi definida oficialmente, digamos assim. Existe na prática, mas não está num tratado. Pronto, mas isto são pormenores jurídicos, digamos assim. O Couto Misto é esse território. Um território que desde há 25 anos tem tentado recuperar, através da Associação de Amigos do Couto Misto, algumas das tradições democráticas que existiam naquela zona. Também se criou a tradição, sim, porque as tradições também se criam, de eleger 3 juízes honorários todos os anos. 3 juízes honorários que recebem, sim, esta distinção. A distinção, em geral, é atribuída a quem promove, de alguma forma, as relações entre Portugal e a Galiza. O Couto Misto, no fundo, representa esta proximidade tão grande entre Portugal e a Galiza, que houve um território que não era nem uma coisa nem outra, eram as duas coisas ao mesmo tempo, o Couto Misto. Estes juízes são elegidos, aliás, numa cerimónia que acontece todos os anos, no primeiro sábado de julho, uma cerimónia em que também se abre a Arca das Três Chaves. Um representante de cada uma das aldeias do Couto Misto, cada uma das 3 aldeias do Couto Misto tem uma das chaves, e apenas com as 3 chaves a arca pode ser aberta. E a arca tem lá dentro documentação sobre o Couto Misto, e todos os anos é aberta e é lá posta mais documentação. Por exemplo, a nomeação dos juízes honorários. Pois bem, este ano os juízes honorários foram Mário Garcia Gomes, um deputado do Parlamento da Catalunha que é desta zona, da zona reiana, ali da zona do Couto Misto, é portanto galego, mas vive na Catalunha e é deputado do Parlamento da Catalunha, e lá defendeu a identidade do Couto Misto. Na Catalunha, do outro lado da península, conseguiu defender a existência deste território e promover o conhecimento sobre este território. Também foi eleita como juíza honorária Ángeles Huerta, uma realizadora de cinema que fez um filme chamado O Corpo Aberto, um filme sobre aquela zona também, aquela zona reiana. É uma realizadora de origem asturiana, mas que já vive na Galiza há muitos anos e que, aliás, estive a conversar com ela em galego. Ou melhor, eu em português e eu a falar português e ela a falar em galego, que é algo perfeitamente possível e que acontece muitas vezes ali naquela zona. É uma fronteira muito porosa, como eu estava a dizer, não só politicamente até o século XIX, como também linguisticamente ainda hoje. E o terceiro
juiz honorário. Aliás, é o primeiro na lista, mas eu estou aqui a dizer ao contrário, porque este é aquele que, nada contra os outros dois, mas este é a razão pela qual eu estava lá, nesta cerimónia. Fernando Venâncio, o escritor português, o linguista português, que escreveu em 2019, ou melhor, publicou em 2019 o livro Assim Nasceu uma Língua, um livro que teve um sucesso extraordinário e que mostrou aos portugueses como é impossível contar a história da nossa língua sem falar da Galiza, sem falar do galego. E como Fernando Venâncio, por razões de saúde, não podia lá estar, pediu-me para o representar e lá estive com todo o gosto naquela cerimónia, de que já tinha ouvido falar há muito tempo, mas que nunca tinha assistido à cerimónia, e vi então a arca a ser aberta com as 3 chaves, vi os discursos, fiz também a leitura do discurso de Fernando Venâncio, ouvi música galega, portuguesa, ouvi fados de Coimbra ali, ouvi também o hino do Couto Misto e também o hino da Galiza no final. Foi uma cerimónia muito, muito, muito engraçada e acabei por conversar também com muitas pessoas, o que é sempre um prazer. Encontrei lá pessoas que ouvem este podcast, curiosamente. Bernardino Crego Cervantes, que é um dos responsáveis pelo Centro Português de Vigo, estava lá e encontrou-me e estivemos a conversar. Ele já tínhamos conversado eletronicamente, digamos assim, mas nunca ao vivo. Encontrei também um outro leitor que eu perguntei-lhe o nome, mas no meio de tantas conversas esqueci-me, e se me estiver a ouvir, por favor, diga-me, mas que me disse algo que eu achei muito curioso, disse que não concorda muitas vezes com aquilo que eu digo, mas que gosta muito de ler, e eu considerei isso um grande elogio, para dizer a verdade, que alguém que queira ler, apesar de não concordar, pelo menos com tudo aquilo que eu digo. Estive lá em representação de Fernando Venâncio. É uma pena que ele não possa ter lá estado, mas espero ainda um dia lá ir com ele. E claro, o livro deste episódio não podia deixar de ser o Assim Nasceu uma Língua, o livro que me levou ali a conhecer o Couto Misto. Depois da cerimónia, depois do almoço, o almoço que foi servido por uma empresa portuguesa, ali naquela zona que agora é galega, mas que já foi algo no meio. Depois disso voltei a caminho, onde estava a minha família, que não me acompanhou nesta viagem, porque eles já estavam cansados da outra viagem que tínhamos feito 2 dias antes de Santiago de Compostela, que é de contar durante esta semana. Estou a começar pelo fim. Voltei e estive à procura, era, enfim, uma mania minha, ali à procura da fronteira. Poucos quilómetros depois encontrei a fronteira e vi a fronteira depois a serpentear pelos campos. É uma espécie de caminho que se vê, uma fronteira hoje muito concreta, mas que é relativamente mais recente do que aquilo que pensamos. Naquela zona, de facto, a fronteira, com o desenho que tem hoje, é do século XIX. Há ali também ao pé, e aliás vi placas, e já tinha referido ontem, o Castelo da Piconha. É um castelo português que acabou por ficar do lado espanhol. Já agora, ainda até ao fim desta semana, vou oferecer um livro, ou melhor, vou indicar onde é que se pode encontrar gratuitamente um livro em PDF, em que podemos encontrar lá um artigo sobre o Couto Misto. Mas isso fica para o final da semana, para que possa acompanhar todos os episódios ao longo dos próximos dias. Ainda antes de terminar, vou lembrar-me, ou vou revelar que tive uma conversa muito interessante com um magistrado de Vigo, que conversa muitas vezes com os magistrados do lado português, e que me disse algo muito interessante em relação à ligação entre o galego e o português. Mas isso fica para outro dia. Por hoje é tudo. Se por acaso um dia puder ir ali até ao Couto Misto, não perca a oportunidade. É ali mesmo ao pé do Gerês, não é muito longe do Gerês, e sempre fica a conhecer um dos territórios mais curiosos da nossa fronteira. Até amanhã!